Argentina confirmou oficialmente sua saída da OMS, Organização Mundial da Saúde, alegando que as recomendações da entidade não se baseiam em ciência, mas em interesses políticos. O anúncio foi feito durante visita do secretário de Saúde americano, Robert Kennedy, a Buenos Aires. A medida segue posicionamento semelhante ao adotado pelos Estados Unidos sobre o governo Trump. Ambos os países discutem agora uma agenda conjunta na área da saúde. Bruno Musa, não é surpresa também pela última experiência terrível, tenebrosa que tivemos com a OMS no período pandêmico que vivemos, cerceamento de liberdade, zero debate sobre ciência, muitas pechas impostas ali em cima das pessoas que discordavam de algumas ideias, um debate completamente ideologizado, completamente político, atendendo determinados interesses políticos de alguns que estão no poder. Pois é, eu acho que é um ato de bravura realmente da Argentina, porque a gente viveu um período extremamente complicado. Complicado no sentido de emocionalmente envolvido, pessoas perdendo seus entes familiares, mas ao mesmo tempo isso deu todo um caminho para que esses burocratas passassem a ter o monopólio da fala e que o debate não poderia ocorrer. O debate simplesmente não poderia ocorrer e uma narrativa, um monopólio de narrativa vindo da tal da OMS, muitas vezes com cargos políticos e não técnicos ou sequer médicos. Aliás, muitos médicos que resolveram enfrentar esse monopólio da verdade sofreram consequências. Quando eles tinham na mão determinados dados ou reflexões importantes para o momento, porque ninguém tinha fatos realmente, ou tempo de estudo, porque não havia tempo hábil para apresentar qualquer estudo, seja de vacina, seja da própria transmissão, seja do uso de máscaras. Não é curioso que, passados alguns anos da pandemia, todos esses discursos agora estejam vindo à tona, e muitos, inclusive, criminalizando as ações que foram feitas. Uso de máscaras, que era ineficiente, ou distanciamento, etc. Ou seja, foi colocado a política acima da ciência, única e exclusivamente para o Estado crescer, para eles poderem gastar mais. Vamos olhar que grande parte dos países estão enfrentando crises de dívida. O Japão, fiz um vídeo no meu canal aqui essa semana, o primeiro-ministro japonês falou que o problema fiscal do Japão e a crise da dívida é maior do que da Grécia quando quebrou e quase arrastou a Europa lá por volta de 2010, 2011. Então, tudo isso deu espaço para que esses burocratas crescessem o tamanho da dívida, gastassem mais e ampliassem o seu poder, ampliassem o tamanho do Estado em troca de nossas liberdades. E as pessoas dominadas pelo medo aceitaram. E aqueles que não aceitávamos isso, sofríamos consequências, éramos punidos por isso. Foi um tempo escuro que nós vivemos, mas agora a realidade vem à tona. Então, dito tudo isso, que está tudo claro que foi política, por que permanecer em ações ou instituições multilaterais que te obrigam a financiá-la quando é político e não ciência? Salva de palmas. Para mim, não teria que participar mesmo. Jorge Serrão, tem outro debate interessante quando a gente pensa em OMS, em ONU, que é a centralização de poder. Isso é perigosíssimo. Porque você centraliza tudo ali, cria uma espécie de governo único mundial e a gente não sabe qual é a mão que estará nesse volante. Porque, na verdade, essas organizações transnacionais que representam o globalitarismo, elas querem isso, centralizar as ordens, executar o poder de forma centralizada. É o modelo, é o grande sonho socialista comunista, nada mais que isso. Só que como eles não podem dizer que são defensores do socialismo e do comunismo, aí eles vêm com essa fachada globalitária que dá um vernizinho bonito. Olha, uma organização da ONU, ligada à ONU. Mas, na verdade, o que eles estão querendo fazer é o controle das sociedades mundiais, a partir do pensamento de uma oligarquia globalitária. Ninguém cai mais nessa. Depois da pandemia, a pandemia demonstrou o fracasso desse tipo de armação. O vírus acabou causando a morte de milhões de pessoas, mas ele serviu também para esclarecer. As pessoas viram
como se operou a picaretagem ideológica em torno de uma doença gravíssima que foi a pandemia. Então, a pandemia transformou-se num pandemônio ideológico e agora todo mundo entende como se tentou utilizar a engenharia social para controlar as pessoas sem pensar na questão essencial da saúde. Então, a OMS virou aí apenas um surto autoritário que começa a perder prestígio, porque perdeu a grana dos Estados Unidos e agora aqui no Cone Sul, Milei começa a mandá-la também para Cuba que a pariu.